Bem-vindos ao Que Horror, Bruna. Hoje vamos mergulhar no diário de Henri Souty, um soldado francês convocado em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Henri Souty nasceu em 24 de março de 1912, no 13º distrito de Paris. Ele trabalhava como artesão de metais preciosos e, em 9 de julho de 1932, casou-se com Raimunda Goulin, nascida em 23 de fevereiro de 1913, no 12º distrito da capital francesa. Em 7 de outubro de 1938, deram as boas-vindas ao único filho, Gérard Souty, que trouxe uma nova alegria à vida do casal. Em julho de 1939, Henri realizou um sonho. Comprou, junto com a esposa, um café em Croissy-sur-Seine, nos arredores de Paris, iniciando uma nova fase com a família. Mas em setembro do mesmo ano, Henri foi mobilizado para lutar contra o invasor alemão, deixando para trás a esposa, que seguiu administrando o café, e o pequeno Gérard, que tinha apenas 11 meses. Gérard não pôde passar o primeiro aniversário com o pai, e Henri se viu lançado no início da Segunda Guerra Mundial. O diário que ele escreveu entre 1939 e 1941 narra com suas próprias palavras os dias da chamada Guerra Estranha, os combates, a captura, a tentativa de fuga. A história de um homem comum enfrentando um dos momentos mais sombrios da história, contada com suas próprias palavras. Capítulo 1. A partida. 2 de setembro de 1939. O irreparável aconteceu. A França, depois da Inglaterra, decreta a mobilização geral. Todas as armas. Mas dessa vez, não é como em 1914. Ninguém parte cantando. Daquela época, apesar da pouca idade, lembramos o sofrimento vivido por nossos pais, que agora passam por isso uma segunda vez. 4 de setembro de 1939. Agora é a minha vez de ser mobilizado, como tantos outros. A estação de Lyon, em Paris, é o meu ponto de encontro. É hora de deixar Croissy-sur-Seine, onde desde julho sou dono de um café. Tenho o coração apertado ao beijar talvez pela última vez meu menininho dormindo no berço. Abraço a minha mãe, meu irmão, minha esposa e meu pai me acompanham até a estação em Chatou. Ali, meu pai se despede, com os olhos cheios de lágrimas. Volta para casa. Só a minha esposa segue comigo até Paris, até a estação de Lyon. Milhares de homens estão ali, espremidos juntos aos seus familiares. São despedidas antes da partida. Quantas lágrimas derramadas nesses dias malditos. Esses últimos instantes com a minha esposa passam rápido demais. Mais um beijo, mais algumas lágrimas antes da separação. Os mobilizados sobem no trem, que logo começa a se mover. Nos vagões, silêncio. Depois as conversas começam entre os passageiros e só cessam quando o trem para embarcar outros convocados. E a cada parada, as mesmas cenas de despedida. Mulheres e crianças chorando, empurradas no tumulto. 5 de setembro de 1939. Às 10h30, chegamos a Lons-le-Saunier. Somos levados à caserna Michel. De lá, em grupos,
Seguimos para Curbuzum. É aí que fico sabendo. Estou no 260º Regimento de Infantaria, 5ª Companhia. Para não pensar demais, entre colegas, conversamos e bebemos. Há só um bar no vilarejo e ele está sempre cheio. À noite recebemos um rolo de palha. É o nosso colchão. Nos instalamos como dá, num abrigo aberto. Como é dura essa primeira noite. Já nos perguntamos quando isso tudo vai acabar. 6 de setembro de 1939. Recebemos os pacotes com os nossos uniformes. Agora estamos vestidos como soldados. Só alguns grandões não recebem a farda. Terão que esperar até o dia seguinte. Não fazemos nada durante o dia. Só esperamos e bebemos. 8 de setembro de 1939. Todos receberam seus equipamentos. Uma primeira guarda precisa ser feita. E ela cabe a mim. Capítulo 2. Nossas peregrinações. 9 de setembro de 1939. Ao meio-dia, nossa companhia se reúne. Uniformes completos, armas, mochilas. À 1 da tarde, sob o sol forte, cada um de nós recebe 120 cartuchos. Logo depois, deixamos Curbuzum. Nosso destino? Chumérgy, 33 quilômetros adiante. Os primeiros quilômetros são suportáveis, mas logo a falta de preparo começa a pesar. No 4º quilômetro, vários soldados já abandonam a formação. Os oficiais tentam reagir, gritam, ordenam, ameaçam, mas não adianta. Quanto mais avançamos, menos soldados restam. 2 horas de marcha se passam e, finalmente, o comandante permite a primeira pausa. Desabamos à beira da estrada. Enquanto isso, o chefe de batalhão, que fez a etapa a cavalo, caminha tranquilo de um lado para o outro, como se fosse ele o cansado. 10 minutos depois, recomeçamos. Mochilas ajustadas, o comandante sobe em seu cavalo e seguimos. A distância entre os homens aumenta. Depois de uns 3 quilômetros, vejo um caminhão. Me jogo no estribo e me acomodo sobre a parte dianteira. Outros companheiros me seguem. Logo somos meia dúzia sendo carregados até o destino. Sem saber exatamente onde é o acampamento, nos sentamos na grama. Ali conheço alguns soldados com quem, a partir de agora, estarei sempre junto. Ali perto há um bar, sentamos na varanda e esperamos. Enquanto isso, muitos outros soldados chegam também, boa parte como nós, em algum veículo. Só 5 horas depois, finalmente chega o regimento. Mal dá para acreditar. Parece que não sobrou mais que 10 homens por companhia. Até os oficiais, sem cavalos, não conseguiram fazer a marcha. Às 19 horas, o que entra em Chumérgy não parece um exército, mas sim um grupo exausto em plena debandada. Mesmo depois de meia-noite, ainda chegam homens, exaustos. Só depois de comermos, por volta das 22 horas, conseguimos, enfim, nos deitar. 10 de setembro de 1939. Às 5 horas da manhã, fomos acordados ao som da fanfarra. Às 8, fomos revistados pelo comandante. Às 10, nos reunimos para iniciar a segunda etapa da marcha. Depois de andarmos alguns quilômetros, eu e 3 camaradas resolvemos nos separar da formação.
Não o fizemos sem antes identificar bem o nosso destino. Para ser mais exato, nos encontramos a cerca de 100 metros da varanda de um café. Depois que o regimento passou e antes da chegada do veículo de apoio médico, fomos descansar à sombra de um pequeno bosque. Confesso que o almoço foi antecedido por talvez 1 ou 2 pernod, e como havia um bilhar no local, é fácil imaginar o que fizemos em seguida. Por volta das 3 da tarde, decidimos partir, na esperança de encontrar algum veículo. Foi quando a dona do café nos sugeriu esperar por seu pai, que iria até Champ-d'Hiver naquela noite e poderia nos levar. Era exatamente para lá que precisávamos ir. Então não hesitamos. Aproveitamos para jantar no local e passar uma noite tranquila. Jantamos por ali e seguimos com ele. Às 21 horas chegamos ao acampamento. Ninguém percebeu, ninguém perguntou nada. Deitamos tranquilos e foi o fim da segunda etapa. 11 de setembro de 1939. Mais uma vez, despertamos às 5 da manhã. A partida acontece às 9. Não me sinto muito cansado, meus camaradas também não, e por uma boa razão. Ainda assim, nenhum de nós pretende fazer o trajeto proposto a pé. O que funcionou tão bem ontem deve funcionar hoje também. Após 2 horas de caminhada, saímos para o acostamento e esperamos o batalhão nos ultrapassar. Depois, como no dia anterior, procuramos um lugar para almoçar. Logo encontramos e mais uma vez passamos um bom dia. Digo, um dia, porque das 11 da manhã até as 7 da noite ficamos no mesmo lugar. Felizmente, um fazendeiro bondoso aceitou nos levar em sua caminhonete até o nosso destino. 1 hora depois, desembarcávamos descansados e bem dispostos em Archelange, enquanto o batalhão estava apenas chegando. Eles haviam almoçado na estrada, o que explica o atraso. Ficamos sabendo que permaneceríamos ali por alguns dias. Assim, em vez de irmos dormir cedo, seguimos para um café, como fizera também aqueles que marcharam o dia inteiro. Estávamos desfrutando de um momento agradável, quando de repente o comandante, furioso, invade o café, acompanhado, imaginem só, de 2 homens armados que nos colocaram para fora na mesma hora. Depois desse leve incidente, nos deitamos tranquilamente, esperando encontrar um alojamento melhor no dia seguinte. 12 de setembro de 1939. Uma noite razoavelmente boa. Além dos ratos, só as aranhas nos fizeram companhia. O comandante da companhia diz que a gente acaba se acostumando com isso. Mas ele, é claro, dorme em uma cama. Hoje estamos livres. Não há chamada prevista e as várias tarefas estão reservadas para aqueles que ficam no campo. Meus 3 camaradas e eu saímos imediatamente e procuramos uma fazenda que aceitasse nos hospedar e preparasse as nossas refeições enquanto estivéssemos em Archelange. Encontramos a pessoa certa, Madame Roy. A nossa única responsabilidade era garantir o fornecimento dos alimentos. Seguindo o conselho de nossa anfitriã, que já não tinha mais nada além de pintinhos em seu galinheiro, compramos um frango de uma vizinha. Era isso que queríamos. No entanto, mesmo com a venda do frango aceita, tivemos que pegá-lo nós mesmos. Que desastre! Ao correr atrás da galinha, não percebi uma fossa de esterco e caí nela de uma vez. Afundei até os joelhos. Se naquele momento eu não tive vontade de rir, meus amigos não se contiveram.
Acabei tendo que lavar minhas calças e passei o resto do dia com uma calça de caça emprestada. O principal, no entanto, foi que conseguimos trazer o frango. Madame Roy o preparou, adicionou legumes e fez uma boa sopa para nós. Depois desse agradável almoço, tentamos compensá-la de alguma forma. Nossa anfitriã recusou e disse que iríamos acertar isso à noite, quando terminássemos os restos da refeição. Mas à noite foi a mesma recusa. Insistimos, até chegamos a dizer que não voltaríamos no dia seguinte se não fosse aceita alguma compensação. Foi então que ela nos respondeu que, do mesmo jeito, iria nos buscar para um almoço em família. Fomos convidados. Não havia mais o que insistir. Nos dias seguintes, Madame Roy nos recebeu da mesma forma. Até o dia 19 de setembro, a única coisa que ficava por nossa conta era a bebida. (19 de setembro de 1939). Naquela noite, soubemos que partiríamos na manhã seguinte. Lamentamos imediatamente a notícia, pois tínhamos certeza de que um acolhimento como o que recebemos aqui não se repetiria. Para esse último jantar juntos, Madame Roy não sabia o que fazer para nos agradar. Ao fim da excelente refeição, ela se ausentou por um instante para buscar um bolo. Não teve tempo de preparar um ela mesma. Aproveitamos esse curto momento para tirar do bolso uma nota de 50 francos e esconder o valor da nossa coleta debaixo de um prato, junto com um bilhete, agradecendo por tudo o que ela havia feito por nós. Pedíamos que aceitasse aquela quantia, ao menos em nome do seu filho, que também estava em algum lugar na França, na linha de Maginot. Quando ela voltou, ficamos em silêncio. Estávamos tristes, mas isso não durou muito. O bolo e os bons vinhos nos fizeram esquecer por um momento de que estávamos em guerra. À meia-noite, nos despedimos, com a promessa, claro, de tomar um café às 5 horas da manhã. Dessa vez, foi Madame Roy quem se emocionou. (20 de setembro de 1939). Depois de uma noite curta, fomos tomar café com a nossa anfitriã, que nos entregou uma pequena garrafinha de aguardente para cada um. Em seguida, foi a hora da despedida. Sempre um momento difícil. Prometemos voltar um dia, mas sabíamos que estávamos em guerra. E quem sabe se conseguiríamos cumprir essa promessa. Vamos lá. A corneta do agrupamento soou, mochila nas costas e seguimos em frente. Partimos, deixando para trás uma lembrança inesquecível. E assim chegamos ao fim deste primeiro episódio, onde a memória do soldado nos guia por um caminho marcado pela incerteza e pela dureza da guerra. A promessa de retorno, um pequeno gesto de humanidade no meio do caos, nos lembra da fragilidade, da esperança diante do futuro que nos reserva. Nos ecos do passado, a memória encontra sua voz. E para encerrar, como faremos em cada episódio, ouviremos um poema escrito, hoje por um soldado, durante a guerra. Oração de uma criança, escrita pelo Monsieur de Mongeau, dedicado à sua filha, o 23 de outubro de 1940. Dentro da casa silenciosa, que a noite cobre lentamente, junto à sua mãe angustiada, a menina reza docemente. Na longa camisola cor-de-rosa, ajoelhada aos pés da cama azul, é mesmo uma cena preciosa, uma criança a rezar para o bom Jesus. Ó bom Jesus, que aqui na terra tanto amor teve pelos pequenos,
escute essa oração sincera que humildemente eu te entrego. Traz de volta meu pai querido, que está tão longe da gente, e eu nem entendo por que foi. Isso tudo é tão confuso e tão doído. Vejo mamãe sempre chorando, ouço seus soluços da cama. Nossa casa mudou, está triste, não tem mais sorrisos e nem chama. Meu Deus, eu sou gulosa, é verdade, mas por aqueles que não têm pão, dou os meus bolinhos com vontade, para que o papai tenha proteção. Sou um pouco vaidosa, confesso, gosto dos meus vestidos bonitos, mas dou todos se for preciso, para que papai não sinta mais frio. Meu cofrinho está cheio, guardado, mas eu daria com alegria aos pobres que andam no fardo, para que meu papai não chore mais um dia. E também a minha boneca tão bela, o meu ursinho, o meu gato e até o meu cão, todos os meus brinquedos de criança mimada, só para ter o papai de volta então. Eu choro quando não ganho figurinhas e às vezes não sou obediente, mas agora eu quero ser certinha para que meu papai volte contente. Ele está tão longe, na Alemanha. Mamãe diz, para você não é nada, meu amor, mas tu, Jesus, lá do alto da montanha, vai e diz a ele que eu mando todo o meu amor. E a menina de olhos fechados adormeceu sem mais lamento, e enquanto com um gesto delicado, mamãe beijou-lhe a testa em silêncio.